Salve, salve, doutores e doutoras de todo o Brasil, meus queridos alunos e alunas aqui do Que Concurso. Estamos de volta com a nossa live semanal, sempre focado em algum tema do direito criminal, nesta reta final do concurso para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Aqui a gente, num intensivão de legislação especial criminal, toda semana, repito, a gente trazendo um conteúdo novo para vocês, aprofundado, verticalizado, atualizado, porque o que a gente quer, doutores, é fazer com que vocês sejam aprovados neste concurso e se tornem, especialmente aí, falando por mim, meus colegas policiais civis. Meu nome é Francisco Sanini, eu sou mestre em Direito, delegado de polícia do Estado de São Paulo, professor da Academia de Polícia do nosso Estado e professor da seara criminal aqui do Que Concurso, envolvendo direito penal, processo penal e, sobretudo, legislação especial criminal, tá bom? Doutores, eu venho sempre dizendo que nesse intensivão, as nossas lives, elas vão se complementando, tá? Então, no nosso último encontro, a gente iniciou um estudo verticalizado sobre a Lei 8.072/90, Lei 8.072/90, mais conhecida como a Lei dos Crimes Hediondos, tá? Então, se porventura vocês não assistiram à live da semana anterior, a gente sabe que tem muita gente aqui que não consegue acompanhar ao vivo, né? Aliás, um abraço para todos vocês aí que estão acompanhando ao vivo a nossa live, para todos vocês que deixam seus comentários no nosso chat, né? Eu nunca consigo acompanhar porque me perco. Quando me atrevo aqui, acabo me perdendo. Agradeço também a todos que deixam os comentários no nosso canal no YouTube. Aliás, doutores, por gentileza, né? Eu sempre tenho que fazer essa observação aqui. Não deixem de deixar os comentários de vocês. Não deixem de curtir a nossa aula, especialmente se você realmente curtiu, porque é evidente que essa interação ela engaja muito mais, né? Ela traz um maior engajamento para o Que Concurso e, naturalmente, é uma resposta também muito importante para cada professor do que está aqui disponibilizando um conteúdo gratuito para todos vocês, tá? Então, deixe sua curtida, deixe seu comentário, envie o link dessa aula aí para um aluno, para um colega, para que assim a gente possa todos nos qualificarmos mais dentro do universo jurídico, tá bom? Bom, pessoal, como eu estava falando, as nossas lives aqui no YouTube do Que, elas todas se complementam, elas todas conversam. E no nosso último encontro, nós iniciamos o estudo da Lei 8.072/90. E foi aí que eu parei. Por quê? Porque se porventura você não assistiu essa live, eu recomendo que você pare por aqui e volte, né, uma live atrás, para que você possa acessar a primeira parte dessa aula sobre a Lei de Crimes Hediondos. Agora, uma coisa não prejudica a outra também, tá, Douglas? Você está ao vivo aqui, você está assistindo ao vivo essa live, então fique comigo, deixe aí os seus comentários, e aí só recomendo que depois vocês complementem o estudo de vocês assistindo a nossa live anterior, tá bom? Como a audiência é rotativa, eu só vou fazer aqui algumas pequenas observações, até para a gente contextualizar as duas lives, ou seja, os dois estudos, tá? A gente iniciou o nosso estudo sobre a Lei de Crimes Hediondos fazendo uma contextualização, destacando que a Lei 8.072/90 ela surge em um ambiente de intensa criminalidade e ela surge justamente como uma resposta especialmente ao crime de extorsão mediante sequestro. E aí o legislador, se valendo dos rigores penais para tentar
desestimular a prática de determinados crimes, aqueles rotulados, aqueles etiquetados como hediondos, tá? Daí o surgimento da Lei 8.072/90, até como uma expressão do chamado direito penal do inimigo. Sem dúvida nenhuma, é uma tradução do direito penal máximo, né, os maiores rigores do nosso ordenamento jurídico penal, e para alguns, lembrando até uma face do chamado direito penal do inimigo. A gente viu que a Lei 8.072/90, ela veio para dar efetividade a um mandado constitucional, lá do artigo 5º, inciso romano 43, onde a Constituição já estipula alguns rigores que devem ser observados aos autores de crimes hediondos equiparados, e também estabelece, né, ou confere ao legislador ordinário, né, a prerrogativa de definir, ele, legislador ordinário, quais serão os crimes considerados hediondos. Estudamos também os sistemas que definem o caráter hediondo do crime. A gente bateu na tecla que o nosso ordenamento jurídico adotou o sistema legal, portanto, só será hediondo aquele crime que consta no rol taxativo da Lei 8.072/90. Ou o crime consta nesse rol e, portanto, é de natureza hedionda, ou o crime não consta nesse rol e aí ele não será considerado hediondo, tá? Vimos ainda que o crime será hediondo seja na sua forma tentada ou na sua forma consumada, tá? Pouco importa se o crime ficou na esfera da tentativa, consumado ou tentado, se o crime está previsto na lei como hediondo, ele não perderá as suas características, a sua natureza hedionda em virtude da tentativa, tá? Então o crime hediondo será assim considerado, seja na sua forma tentada, seja na sua forma consumada. E a gente diz também que a Lei 8.072/90, ela não cria nenhum crime. O legislador ele simplesmente seleciona alguns crimes que ele considerou mais graves no nosso ordenamento jurídico e os inseriu no rol dos crimes hediondos. Então, todos os crimes que foram retirados lá do Código Penal foram inseridos no artigo 1º caput da Lei 8.072/90. Por outro lado, aqueles crimes que foram retirados de legislações extravagantes, como, por exemplo, Estatuto do Desarmamento, Lei de Genocídio, Lei de Organização Criminosa, esses crimes foram inseridos no parágrafo único do mesmo artigo 1º, tá bom? E aí, doutores, a gente passou por todo o rol dos crimes hediondos, tá? É um ponto importante na sua preparação, é um ponto que, infelizmente, as bancas gostam de cobrar, daí porque eu recomendo que vocês assistam a live anterior, onde a gente faz várias observações, além de estudar, né, revisar sempre esse rol dos crimes hediondos, tá bom? Agora, doutores, a gente pode avançar para o estudo do ponto que me parece que é mais relevante, que são justamente os rigores jurídico-penais impostos aos autores de crimes hediondos equiparados, tá? E o primeiro rigor, doutores, é um rigor que ele segue a linha do rigor estabelecido pela própria Constituição. Então, no caderno de vocês, doutores, seguindo o texto constitucional, o legislador ordinário, na Lei 8.072/90, estabelece que condenados por crimes hediondos equiparados não terão direito à anistia, graça ou indulto, tá? Então, condenados por crimes hediondos equiparados não terão direito à anistia, graça e nem indulto. Esses três institutos, doutores, são espécies de clemência por parte do Estado. A anistia é uma clemência, um perdão concedido pelo Congresso Nacional por meio de lei. Já
a graça e o indulto são clemências concedidas pelo próprio chefe do Poder Executivo Federal, vale dizer, o presidente da República. Então, considerando a natureza desses institutos, que, como eu disse, são espécies de clemência por parte do Estado, perdoando a ação criminosa ou o próprio criminoso, é óbvio que, por representar um benefício, afinal de contas, anistia, graça e indulto são causas extintivas da punibilidade, daí porque, evitando beneficiar os autores de crimes hediondos equiparados, a Constituição, num primeiro momento, já vedou esses benefícios e a lei apenas reforçou. Eu só chamo a atenção de vocês para o seguinte: a Constituição da República, ela só proibiu expressamente a anistia e a graça. A Constituição, ela não proíbe o indulto. Daí porque parcela da doutrina falou, opa, o legislador ordinário, na Lei 8.072/90, extrapolou o seu poder. Ele foi além do texto constitucional. Se a Constituição só proibiu anistia e graça, a lei não poderia também proibir o indulto. Então, para uma parcela da doutrina, essa proibição do indulto é inconstitucional. Doutores, muito tranquila essa discussão, tá? Porque prevalece tranquilamente a segunda corrente, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, o tema já está pacificado. Ao proibir, de acordo com o Supremo, ao proibir a graça, a Constituição implicitamente também proíbe o indulto. Graça e indulto, doutores, são institutos muito semelhantes. São causas extintivas da punibilidade. A única diferença é que o indulto é coletivo e a graça é individual. Então percebam, o indulto nada mais é do que uma graça coletiva. Não tem como fazer uma distinção. E mais, o que o texto constitucional fez foi estabelecer rigores mínimos. Nada impede que o legislador ordinário possa ampliar esses rigores, desde que ele não viole a própria Constituição, tá? Então, um exemplo disso que a gente vê na legislação é a proibição, por exemplo, da saída temporária para condenados por crimes hediondos equiparados com resultado morte. Então, nós temos um rigor que não consta na Constituição. Aliás, os próprios rigores relacionados ao regime de cumprimento de pena, a proibição, eventualmente, de liberdade condicional, todos esses rigores não constam no texto constitucional e nem por isso são rotulados como inconstitucionais, tá? Então, de novo, o que a Constituição fez foi estabelecer os rigores mínimos. E o legislador ordinário pode muito bem ampliar tais rigores, e foi o que ele fez, proibindo também o indulto, tá? Então, o que você tem que guardar, que é o que vai cair na sua prova? Condenados por crimes hediondos equiparados não terão direito à anistia, graça ou indulto, tá bom? Segundo ponto, doutores, no caderno de vocês, condenados por crimes hediondos ou equiparados também não terão direito à fiança. Não terão direito à fiança. A própria Constituição estabelece esse rigor. Crimes hediondos e equiparados são inafiançáveis, tá? Então, crimes hediondos e equiparados não admitem fiança. Mas cuidado, tá? Porque, embora não admita fiança, admite liberdade provisória sem fiança, tá? Na redação original, a lei proibiu tanto a fiança quanto a liberdade provisória. São institutos distintos. Mas o Supremo falou, olha, a proibição da liberdade provisória é inconstitucional. Porque ao proibir a liberdade provisória,
a lei acaba criando uma prisão preventiva obrigatória. E a necessidade ou não de prisão cautelar deve ser avaliada pelo juiz, à luz do caso concreto. Uma prisão cautelar obrigatória fere, inclusive, o princípio da presunção de inocência. Então, o Supremo foi lá e falou, opa, essa proibição de liberdade provisória é inconstitucional. Tá? Daí porque hoje, expressamente na lei, a gente só tem a impossibilidade de concessão de fiança, mas cabe, insisto, liberdade provisória sem fiança e, eventualmente, com a imposição de outras medidas cautelares, tá bom? Terceiro ponto. Nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072/90, doutores, condenados por crimes hediondos equiparados deverão iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, tá? Doutores, nós temos 3 regimes no nosso ordenamento jurídico: regime aberto, semiaberto e regime fechado. Regime aberto para condenados até 4 anos, regime semiaberto de 4 a 8 e regime fechado só quando o condenado ao condenado for imposta uma pena superior a 8 anos, isso sem mencionar a reincidência que pode influenciar sempre na seleção do regime, a depender da pena prevista no tipo penal, tá? Mas, em linhas gerais, a regra do Código Penal é essa. Vem o legislador na lei de crimes hediondos e estabelece o regime inicial fechado obrigatório para os condenados por crimes hediondos equiparados. Mas, Zanini, pouco importa a pena que foi imposta, nos termos da lei, isso não é relevante, tá? O que o legislador fez foi considerar o caráter hediondo do crime como ponto determinante na definição do regime inicial de cumprimento de pena. Mas aqui, doutores, uma ressalva que a gente fez já na nossa aula inaugural, no seguinte sentido: na redação original da lei, o que o legislador fez? Ele estabeleceu o regime integralmente fechado. Olha o direito penal máximo. Olha o direito penal do inimigo. Eu quero neutralizar o meu inimigo. Foi condenado por crime hediondo equiparado, vai ter que cumprir toda a pena no regime fechado. Não terá direito à progressão de regime, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Então veja um problema. O que o Supremo falou? Olha, esse regime integral fechado é inconstitucional. Fere o princípio da dignidade da pessoa humana, fere o princípio da humanização das penas, fere a proporcionalidade, fere a razoabilidade, fere inclusive o princípio da individualização da pena, porque quem tem que definir o regime é o juiz e não o legislador com base na gravidade em abstrato do crime. Então, esse regime integral fechado foi declarado inconstitucional. E olha que interessante, doutores, vou até fazer um parênteses aqui, porque olha como o legislador se perde, né? Ele impõe na redação original o regime integral fechado, mas, sob uma outra perspectiva, ele prevê a possibilidade de liberdade condicional aos condenados por crimes hediondos equiparados. Um contrassenso completo e absoluto. Se o regime é integral fechado, não é possível o livramento condicional. Então, o legislador aqui ele se atrapalhou totalmente, né? Porque ele prevê o regime integralmente fechado, mas também estabelece uma regra distinta, mais rigorosa, para que o condenado tenha acesso ao livramento condicional. Hoje faz sentido, por quê? Porque o regime integral fechado foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, esse ponto muito relevante, tá? O Supremo declarou inconstitucional o regime integralmente fechado. Diante disso, o que o legislador fez? Opa, vou alterar. Já que o regime integral fechado é inconstitucional, eu vou estabelecer o regime
inicial fechado. Ok, Supremo. O que o Supremo falou? Não cabe a você, legislador, estabelecer regime, essa missão é do juiz. Então, doutores, considerando uma vez mais o princípio da individualização da pena, considerando que quem tem que estabelecer e identificar o regime mais adequado é o juiz à luz do caso concreto, o Supremo, uma vez mais, declara inconstitucional o regime inicial fechado obrigatório, tá? Então, doutores, o que você tem que compreender? Vou repetir. O Supremo também declarou, isso cai em prova, em respeito ao princípio da individualização da pena, o Supremo também declarou a inconstitucionalidade do regime inicial fechado obrigatório, tá? Zanini, então é possível que alguém inicie o cumprimento da sua pena em um regime diverso do fechado? Sim. A partir do momento que o Supremo declara a inconstitucionalidade do regime inicial fechado obrigatório, ao menos em tese, condenados por crimes hediondos equiparados podem iniciar o cumprimento da sua pena no regime distinto do fechado, como, por exemplo, o regime semiaberto, tá bom? Agora, doutores, cuidado com uma pegadinha. Por quê? Porque muito embora o Supremo tenha declarado a inconstitucionalidade do regime inicial fechado, o Senado Federal não suspendeu a eficácia do artigo 2º, parágrafo 1º da lei. Daí porque, doutores, vejam, se a questão, isso cai muito em prova, examinador escroto, né? Se a questão mencionar a lei, você tem que reconhecê-la como, você tem que reconhecer essa alternativa como verdadeira. Explico. Imagine que venha uma questão nos seguintes moldes. Nos termos da Lei 8.072/90, assinale a alternativa correta. 2 pontos. Quando a questão, quando o enunciado faz menção ao que prevê a lei, ou seja, nos termos da lei, o que está na lei, o que consta na lei, o que ele quer saber é o conteúdo legal, a letra da lei. E aí, se você for na Lei 8.072/90, você vai ver que a lei prevê, a lei define o regime inicial obrigatoriamente fechado, tá? Então, de novo, se o enunciado trouxer nos termos da lei, assinale a alternativa correta, 2 pontos. Condenado por crime hediondo equiparado deve iniciar o cumprimento da sua pena obrigatoriamente no regime fechado. Certo ou errado? Tá certo. Isso aí, pessoal. Matamos então alguns dos rigores que devem ser impostos aos autores de crimes hediondos. Não se admite aos autores desses crimes anistia, graça e indulto. Não se admite fiança, mas cabe liberdade provisória sem fiança. E a lei também previu o regime inicial obrigatoriamente fechado, mas, de novo, o Supremo declarou inconstitucional, tá bom? Próximo ponto agora, progressão de regime. Progressão de regime. E esse ponto, doutores, talvez seja o mais chato do estudo da lei. Porque após o pacote anticrime, que revogou a previsão da Lei 8.072/90, toda essa parte de progressão de regime saiu da Lei de Crimes Hediondos e foi para a Lei de Execução Penal, tá? Vejam só a retrospectiva que eu vou fazer com vocês. Num primeiro momento, como a gente já destacou também, a lei estabeleceu para os condenados por crimes hediondos equiparados o regime integral fechado. O Supremo falou, olha, esse regime integral fechado é inconstitucional. A partir do momento em que o Supremo declara a inconstitucionalidade do regime integral fechado, os condenados por crimes hediondos equiparados passam a progredir. E eles começaram a progredir da mesma forma que os condenados por crimes comuns, o que também fere o princípio da proporcionalidade. Condenado por crime comum
pode progredir depois de 1/6, condenado por crime hediondo pode progredir depois de 1/6 da pena. Não tem cabimento, fere a razoabilidade. Então, o que o legislador fez? Ele se apressou e falou, opa, vou criar uma regra diferenciada para a progressão de condenados por crimes hediondos equiparados. E a regra foi a seguinte, o condenado primário, para progredir de regime, vai ter que cumprir 2/5 da pena, e o condenado reincidente, para progredir, vai ter que cumprir 3/5 da pena. Porém, vem o pacote anticrime, no seu artigo 19, e revoga expressamente o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Crimes Hediondos. Então, essa regra de progressão, 2/5 primário, 3/5 para o reincidente, ela não se aplica mais. Aliás, doutores, quando se fala em progressão de regime agora, esqueçam frações, tá? Esqueçam frações. Só vai valer regras de progressão com porcentagem. Essa é uma pegadinha boa, né? Um macete bom para você não cair em pegadinha. Quando se fala em progressão de regime, não tem mais frações. 1/6, 2/3, 1/5. Agora a progressão é sempre em porcentagem. Você vai ter, o condenado vai ter que cumprir uma porcentagem da pena. E o que diz o artigo 102 da Lei de Execução Penal? Está aqui comigo. O artigo 112, da Lei de Execução Penal, ele prevê um regime diferenciado, né, uma possibilidade de progressão diferenciada para os condenados por crimes hediondos equiparados. Primeira regra, artigo 112, inciso 5. O condenado por crime hediondo ou equiparado que for primário, para progredir de regime, ele vai ter que cumprir 40% da pena, tá? Então, o condenado por crime hediondo equiparado, para progredir de regime, ele vai ter que cumprir 40% da pena, desde que ele seja réu primário, tá bom? Notem que os 40% da pena se equivalem à antiga previsão de 2/5, tá? Para o primário, tá? Segunda regra, inciso 6. Em se tratando de condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se ele for primário, para progredir vai ter que cumprir 50% da pena, tá? Então, vou voltar para a primeira. Doutores, é a parte mais chata. Esses dias mesmo eu estava dando essa aula num curso ao vivo, né? E a hora que eu estava falando sobre isso, também o pessoal começou a comentar, já estou até vendo aqui, já vai aparecer comentários. O pessoal, Sanine, é muito difícil essa parte, eu não consigo entender. E, de fato, é uma parte complexa. Então, de novo, primeira regra de progressão de regime para condenados por crimes hediondos equiparados. Em se tratando de condenado por crime hediondo equiparado, se ele for primário, para progredir vai ter que cumprir 40% da pena. Segunda regra, em se tratando de condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, para progredir, se ele for primário, vai ter que cumprir 50% da pena. Então percebam que nessa segunda regra eu estou falando do condenado por crime hediondo equiparado com resultado morte, e desde que ele seja primário, aí para progredir ele vai ter que cumprir 50% da pena. Contudo, doutores, guardem essa observação. Condenado por crime hediondo equiparado com resultado morte, não terá direito ao livramento condicional e não terá direito à saída temporária, tá? E se ele for primário, para progredir, vai ter que cumprir 50% da pena, tá bom? Eu sei que é chato, doutores, mas tentem guardar isso, tá? Eu, talvez por trabalhar muito com isso, por dar muito sala, para mim já está tranquilo, para mim está tudo muito claro.
Próxima regra é a regra do inciso 7, tá? Em se tratando de condenado, reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. Não estou falando de crime hediondo com resultado morte. Eu estou falando de condenado, reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. Para progredir de regime, vai ter que cumprir 60% da pena, tá? Então, o condenado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, para progredir, vai ter que cumprir 60% da pena. Sanini, e o condenado por crime hediondo ou equiparado que for primário, para progredir, vai ter que cumprir quanto? Já vimos, 40% da pena. Então, vamos fazer essa correlação? Condenado por crime hediondo. Parece aula de criança, né, doutores? Mas é chato mesmo, tá? Condenado por crime hediondo ou equiparado primário, para progredir vai ter que cumprir 40% da pena. Condenado por crime hediondo ou equiparado, reincidente específico em crime dessa natureza, para progredir vai ter que cumprir 60% da pena. E o condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se ele for primário, para progredir, vai ter que cumprir 50% da pena. E aí não cabe saída temporária e nem livramento condicional, tá bom? Última regra para a progressão de regime de condenados por crimes hediondos ou equiparados. É a mais rigorosa de todas, tá, doutores? É a regra do artigo 112, inciso 8, tá? Em se tratando de condenado por crime hediondo ou equiparado, de novo, em se tratando de condenado, reincidente específico em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, para progredir, vai ter que cumprir 70% da pena. Então, de novo, o condenado, reincidente específico em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, para progredir, vai ter que cumprir 70% da pena. E aí você se lembra, se é crime hediondo equiparado com resultado morte, não cabe livramento condicional e não cabe saída temporária. Cuidado com isso, é o que prevê a lei de execução penal. E quando eu falo, doutores, aqui é importante destacar, quando eu falo crime hediondo equiparado com resultado morte, eu levo em consideração justamente o resultado morte. Cuidado com a pegadinha. Porque o examinador pode fazer a seguinte pegadinha, ó, condenado por crime de homicídio tentado, homicídio qualificado tentado. É crime hediondo? É crime hediondo. Mas como ficou na tentativa, não teve o resultado morte. O objetivo do crime, a conduta punida é matar alguém. Mas se ficou na tentativa, não teve o resultado morte. Logo, não se trata de crime hediondo com o resultado morte. Já na epidemia com o resultado morte, que é crime hediondo, opa, aqui vai valer essa regra. Se o sujeito é reincidente específico em crime hediondo equiparado com resultado morte, por exemplo, foi condenado por um homicídio qualificado, consumado, e depois epidemia com resultado morte. Opa, reincidente específico em crime hediondo equiparado com resultado morte. Logo, para progredir, vai ter que cumprir 70% da pena e não terá direito ao livramento condicional e nem à saída temporária, tá bom? Latrocínio consumado. Opa, crime hediondo com resultado morte. Tortura qualificada pela morte. Opa, aqui nós temos um crime equiparado hediondo com resultado morte. Então ele é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Para progredir, vai ter que cumprir 70% da pena, não terá direito ao livramento condicional e nem à saída temporária. Sanini, e se for um condenado por crime hediondo equiparado com resultado morte, mas ele for primário? Aí
A gente muda a regra. Aí, o condenado por crime hediondo equiparado com resultado morte, se for primário, para progredir vai ter que cumprir o que, doutores? 50% da pena e, igualmente, não terá direito ao livramento condicional e não terá direito à saída temporária. De tudo aqui, doutores, de toda essa complexidade, o que é mais fácil de você guardar é que os condenados por crimes hediondos equiparados, com o resultado morte, não terão direito à saída temporária e nem ao livramento condicional, tá? E se você esquecer as porcentagens na hora, lembrem-se de que a reincidência, ela vai dar ensejo aí a uma porcentagem maior de cumprimento da pena e o resultado morte também vai dar ensejo a uma porcentagem maior do cumprimento da pena, tá bom? Só para você ter alguns critérios para tentar chegar na alternativa correta na sua prova, tá bom? Próximo ponto, doutores, já caminhando para o final do nosso encontro. Próximo ponto, eu vou tratar com vocês aqui da prisão temporária. Prisão temporária. Por quê? Pessoal, a prisão temporária, tô vendo aí alguns comentários, de novo, peço perdão, não consigo acompanhar. A prisão temporária, ela é uma medida cautelar, uma prisão cautelar. E é uma prisão cautelar que serve à investigação. É uma prisão cautelar adotada durante as investigações, para assegurar a efetividade de uma investigação. E a prisão temporária, ela tem previsão numa lei específica, que é a Lei 7960 de 89. E a lei das prisões temporárias, a lei de prisão temporária, ela traz um rol taxativo dos crimes que admitem essa modalidade prisional. Assim como a lei de crimes hediondos traz um rol taxativo dos crimes hediondos, a lei de prisão temporária, ela traz um rol taxativo dos crimes que admitem esta medida cautelar de natureza pessoal e extremada, né? Então, ou o crime consta no rol da lei de prisão temporária e, portanto, cabe esta medida, ou ele não consta e, logo, não cabe prisão temporária, tá bom? O que a lei de crimes hediondos faz? Crime hediondo equiparado é crime mais grave. As investigações, por vezes, são mais complexas. Então, eu vou mudar o cenário jurídico da prisão temporária quando estivermos diante de um crime hediondo equiparado. Por quê? A lei de prisão temporária estabelece que esta modalidade prisional, ela deve durar pelo prazo de 5 dias, ela pode ser decretada por até 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, tá? Então, para crime comum, se tiver no rol da lei de prisão temporária, o juiz pode decretar essa medida cautelar extrema pelo prazo de até 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. Vem a lei de crimes hediondos e diz, em se tratando de crime hediondo equiparado, a prisão temporária, ela pode ser decretada pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. De novo, para você guardar. Crime comum, se estiver no rol da lei de prisão temporária, pode ser decretada a prisão pelo prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. Crimes hediondos equiparados, a prisão pode ser decretada pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Nossa, Sanina, então a lei de crimes hediondos, ela ampliou o prazo de duração da prisão temporária para os crimes hediondos equiparados. É isso? É isso. 30 mais 30. Só tomem cuidado, doutores, porque a lei de crimes hediondos, ela fez mais do que isso. Ela não apenas ampliou o prazo de duração da prisão temporária, ela também ampliou o rol dos crimes que admitem esta modalidade prisional. Por quê? Porque não são todos os crimes hediondos equiparados que constam lá no rol da lei de prisão temporária. E isso pouco importa, porque a partir do momento em que o crime é rotulado como hediondo,
ele automaticamente passa a admitir prisão temporária. Vou ilustrar com um exemplo. O crime de furto. Vamos pegar um exemplo melhor ainda. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Esse crime não era hediondo, como a gente já viu aqui. O pacote anticrime veio e transformou o porte ou a posse ilegal de arma de fogo de uso proibido em crime de natureza hedionda. Este crime lá do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, ele não está na lei de prisão temporária. Então, este crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido não admitia prisão temporária. Mas a partir do momento em que o legislador elevou esta figura à condição de crime hediondo, automaticamente, este crime passa a admitir prisão temporária, e uma prisão temporária é decretada com prazo distinto, pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Tá? Então, cuidado com essa observação. A gente pode pegar, por exemplo, o crime de racismo. O crime de racismo não consta no rol da lei de prisão temporária. Então, ele não admite prisão temporária. O crime de racismo é hediondo? Não. Então, como ele não é de natureza hedionda, o crime de racismo também não admite prisão temporária. Agora, se amanhã ou depois o legislador pegar a etiqueta da hediondez e colocar nos crimes de racismo, pouco importa que esses crimes não constem lá no rol da lei de prisão temporária. Automaticamente, eles passam a admitir prisão temporária por conta desta regra do artigo 2º, parágrafo 4º da lei de crimes hediondos. Dizendo de outro modo, ao ser rotulado como hediondo, automaticamente o crime passa a admitir prisão temporária. Então aí a gente conclui o quê? A lei 8.072/90, a lei de crimes hediondos, ela não apenas aumentou o prazo de duração da prisão temporária, ela também aumentou o rol dos crimes que admitem esta modalidade prisional, tá bom? Caminhando para o final, doutores, próximo rigor imposto aos autores de crimes hediondos equiparados, livramento condicional. Já falamos dele aqui em alguns momentos nessa live. O que diz o artigo 5º da lei de crimes hediondos? Cumprido mais de 2/3 da pena, o apenado terá direito ao livramento condicional, se não for reincidente específico em crimes desta natureza, tá? Pessoal, de acordo com as regras gerais do Código Penal, o condenado que estiver cumprindo pena terá direito ao livramento condicional após 1/3 do cumprimento da pena, tá? Salvo engano, 1/3 do cumprimento da pena. Às vezes, eu sou péssimo de número, tá? Então, às vezes, eu me equivoco aí nessas frações, mas, salvo engano, é isso aí. Agora, considerando que condenados por crimes hediondos tem que ter um regime de cumprimento de pena mais rigoroso, o que o legislador fez? Opa! Condenado por crime hediondo, para ter direito ao livramento condicional, vai ter que cumprir 2/3 da pena, tá? Então veja que é mais rigoroso. Crime comum, 1/3. Crime hediondo equiparado, para ter direito ao livramento condicional, vai ter que cumprir 2/3 da pena. Mas ele não pode ser reincidente específico em crime hediondo equiparado. A reincidência específica em crime hediondo equiparado resulta na proibição do livramento condicional, tá? Então, reincidente específico em crime hediondo equiparado não terá direito ao livramento condicional. Então, ele foi condenado por um crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo. Essa sentença transitou em julgado, e aí passou um tempinho, ele foi condenado por um crime de extorsão mediante sequestro. Opa! Aqui ele já foi condenado por um crime hediondo,
e agora voltou a praticar outro crime hediondo, opa, aquele não terá direito ao livramento condicional. A reincidência específica em crime hediondo equiparado cria um óbice, cria um obstáculo à concessão do livramento condicional. Vimos, todavia, doutores, aqui de novo vale repetir, que esse não é o único obstáculo, porque a lei de execução penal também proibiu o livramento condicional na hipótese de condenado por crime hediondo equiparado com resultado morte. E aí pouco importa se ele é primário ou reincidente. Se é crime hediondo equiparado com resultado morte, não cabe livramento condicional e não cabe saída temporária, tá bom? Agora sim, doutores, última observação para a gente fechar. Última observação. Eu digo que a lei de crimes hediondos, a gente estuda ela de uma forma um pouco mais sistematizada. Por quê? Porque não são todos os rigores impostos pelo ordenamento jurídico que constam na lei de crimes hediondos. A gente acabou de falar. Progressão de regime, a gente vai ter que dar uma estudada lá na lei de execução penal, no que se refere à progressão de regime de condenados por crimes hediondos equiparados. Tá? Então, cuidado com isso, porque agora eu vou trazer um outro rigor distinto imposto aos autores de crimes hediondos equiparados, mas um rigor que consta lá no Código de Processo Penal. Olha que pegadinha boa para sua prova. Artigo 394-A do Código de Processo Penal, mas que se refere aos crimes hediondos equiparados. Nossa, Sanine, mas então eu tenho que ter essa leitura ampla quando se trata de crimes hediondos? Sim, não é só aquilo que consta na Lei 8.072/90, tá? Então, o artigo 394-A, doutores, ele foi inserido no Código de Processo Penal pela Lei 13.285 de 2016. E ele estabelece, em linhas gerais, uma prioridade no segmento dos processos que envolvem crimes hediondos equiparados. Então vejam aí, artigo 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias, tá? Então, processo que envolva crime hediondo ou equiparado, esses processos terão prioridade na tramitação em todas as instâncias. Porque a ideia é o seguinte, doutores: crimes hediondos equiparados, supostamente os mais graves do nosso ordenamento jurídico. Logo, a resposta do Estado deve ser a mais contundente e a mais breve possível. A partir do momento que eu tenho uma regra de prioridade na tramitação desses processos, a tendência é que você encurte a resposta do Poder Judiciário aos autores de crimes hediondos equiparados. E quanto mais breve, mais efetiva a resposta, menor a sensação de impunidade, tá bom? E isso passa uma mensagem para toda a sociedade e desestimula a prática de mais crimes desta natureza. Doutores, eu acredito que com essas considerações eu fecho o estudo dos crimes hediondos e equiparados, da lei de crimes hediondos. Trouxemos aqui os aspectos mais relevantes e é muito pouco provável que você se depare com alguma questão fora daquilo que nós trabalhamos nessas duas lives, tá? Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, insisto para que vocês deixem aqui os seus comentários, dê esse feedback para a gente, é muito importante. Deixe o seu like, comente, envie esse vídeo para algum colega que está se preparando para concurso também. E se porventura sobrou alguma dúvida, podem me procurar pelas minhas redes sociais, especialmente pelo meu Instagram, @fsanini. Por hoje é só, doutores. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.